experiências de abraço que você pode ter são incríveis. E a gente vai ter uma experiência juntos aqui no final, quando eu vou trazer para vocês um pouco das dores do nosso dia a dia, mas também dos nossos acertos. E como que a gente pode aumentar as nossas químicas e os nossos hormônios através dos comportamentos muito simples que a gente pode ter. Eu resolvi trazer para vocês alguns dados também, já que suas experiências talvez não convençam as pessoas que são um pouquinho mais ligadas a números e a experiências práticas. Então, depois desse amor todo, eu vou contar para vocês o que a gente está fazendo com o nosso planeta. Nós vivemos hoje de forma exponencial, uma pessoa pode ter 5 profissões pelo menos. 2020 tem profissões que ainda não foram criadas para interesses que já existem. A opção que eu vejo na minha prática de vida é o back to the basics, é voltar para o arroz com feijão. E a gente voltando para o mais simples que a gente puder, a gente consegue otimizar a nossa saúde e otimizar as nossas forças de uma maneira absolutamente incrível. Os critérios, um deles é a compaixão, que vocês acabaram de ver agora. Esses dados são dados que eu tirei de conhecimento de uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, que é o Thiago Pereira, que vocês vão conhecer aqui. E esses dados foram fornecidos pelo Thiago. Nós éramos 500 milhões, hoje somos 7 bilhões. Nós produzíamos 280 bilhões e hoje a gente produz 60 trilhões. Consumimos 13 trilhões de calorias por dia e hoje 1,54 trilhões. Nossa população aumentou 14 vezes, a produção 240 vezes e a gente consome energia 115 vezes mais. O que aconteceu com a gente? Em agosto desse ano, nós tivemos Overshoot Day, nós falimos o planeta. Significa que nós falhamos como seres humanos. Nossa saúde também está falida. 11,5 milhões de brasileiros estão com depressão. Em São Paulo, quase 70% são estressados. Eu espero que vocês não estejam aqui hoje. Ou estejam para mudar essa história. Senão vai todo mundo brigar comigo. O lucro com a mudança, levando a compaixão e essas mudanças que a gente está propondo aqui, aumenta o lucro da sua empresa em 14 vezes. Esses dados são meus. Uma das coisas que você pode fazer, e eu trago aqui um número de um dos meus alunos que é do mercado financeiro. Acabou de entrar o IPO agora, hein? Eu vou trazer para vocês o resultado do treinamento que ele faz comigo. Então vocês podem ver como é o crescimento de uma pessoa com saúde mental. Usando técnicas muito simples, como as que eu vou ensinar para vocês aqui hoje. Uma delas é a cronobiologia, que também bebeu na fonte do Ayurveda. No Ayurveda, nós temos o humor biológico e as horas certas para cada coisa e para cada pessoa. As tomadas de decisão são baseadas nesse humor. Quem é você, então? Vou te ajudar rapidamente como você vai achar aqui, tá bom? Se você fizer uma média da hora que você acorda com a hora que você dorme, você vai ter o tipo de personalidade, segundo cientistas ocidentais. Os orientais falam de doshas, ok? Vata, Pitta e Kapha. Os ocidentais falam de cotovias, terceiro pássaros e corujas. Se você dorme às 11 e acorda às 7, a sua média é por volta de 3 horas. Então você é um terceiro pássaro. Faça as continhas de vocês, depois eu vou dar um link para vocês darem isso mais, se vocês quiserem. A gente fica amigo aí no LinkedIn também, que fica mais fácil. E aí eu mando para vocês esse linkzinho, tá bom? Você achando isso, você consegue achar quais são os melhores momentos de tomada de decisão biológica. Nós temos um relógio biológico que funciona a milhão. Nossos humores também dependem disso. Então vamos supor, a grande maioria é terceiro pássaro. As cotovias são aquelas pessoas que acordam muito cedinho. 5h30 da manhã já estão construindo um prédio já. E as corujas são aquelas que às 5 horas da manhã falam: o que você está fazendo, mano? Eu estou dormindo, não fala comigo. Né? Acordam mais tarde, mas produzem muito à noite. Você tem que olhar por aqui. Tá? Por exemplo, tarefas analíticas para uma pessoa que é cotovia é no início da manhã. Tomadas de decisões super importantes no início da manhã.
Por uma coruja, por exemplo, é final da tarde. Então você pega um gênio na sua empresa, que é uma coruja, e pede para ele chegar numa reunião 8 horas da manhã. Você acabou de perder o gênio. Você está só com o corpinho dele, mais nada. Está perdendo dinheiro. Eu falo para as empresas que elas têm que ter o dia da cronobiologia, que é o dia de respeitar o horário interno de cada um. Não tem a sexta-feira casual? Bota a cronobiologia casual também. Um dia da semana, não respeita as pessoas. Funciona pra caramba. E aí, com isso, eu vou mostrar para você um resultado. Eu trouxe aqui o resultado evolutivo, 19/11, tá? O nível, não sei se dá para ver muito, tá? Mas isso aqui, o nível de cortisol dessa pessoa, baixando com os exercícios simples de biohacking. E simples também de aprender. Ancestrais e hoje a gente utilizando no nosso cotidiano. Já defendidos nos grandes laboratórios, nas grandes empresas, dentro do Einstein e em outros lugares. Ele já está mais baixo que isso, já chegou até 52. Altíssimo, né? Já teve mais que isso, pode crer. Então, uma das coisas mais importantes que eu quero ensinar para vocês, pausas. As pausas mudam completamente a sua vida. Você fazer tudo, correndo, sem parar, achando que você está produzindo, você não está produzindo. Então, eu escolhi 2 pausas muito importantes para ensinar para vocês. São várias pausas para coisas diferentes que eu posso ensinar para vocês depois, que a gente vai ter um bate-papo aqui, tá? Mas pausas muito importantes que vocês podem usar imediatamente. Pausas para aumentar a inteligência emocional. Você parar durante o dia no seu trabalho e agradecer. Gratidão. Agradece as pessoas, agradece uma pessoa que você está trabalhando junto, desce lá embaixo, agradece a moça do cafezinho, o cara da portaria. Gratidão genuína. Vínculos sociais, faça amigos, faça novos amigos. E também, lembre dos seus amigos, ligue para eles, encontre com eles. Fica, é uma técnica, vamos dizer, de pausas suecas. As empresas suecas são consideradas as melhores empresas para trabalhar no mundo. E eles fazem o fica. O fica, você para às 6 horas da tarde no trabalho e não sai. Dentro do trabalho mesmo, se faz ali um encontro, as pessoas tomam um café, morrem de rir, ficam por ali mesmo e depois vão para sua casa. Ao invés de sair, aí um vai, outro não vai, está todo mundo sempre junto. E um cafezinho com o seu colega. Tá na hora? 5 minutos, perfeito. Então, e um cafezinho com o seu colega. Então, você sai da sua mesa e leva um cafezinho para ele. Isso é uma pausa que aumenta a sua inteligência. A cada 57 minutos, você deve parar 17 minutos. Respirar, e eu vou ensinar para vocês, e se mexer um pouco. Tomar um copo de água, dar uma volta na sala. Pausa para a fadiga do cérebro. Meditação, que eu vou ensinar para vocês hoje aqui, e sorrir. Dizem que de manhã, ver cachorro fazendo coisa engraçada, muda completamente o seu cérebro. Pode mudar até o tamanho do seu cérebro, eu acredito. O Alok é meu mestre, é o meu cachorro. Vale vídeo não? Vale vídeo ou só vídeo? Vídeo? Vale vídeo também. É porque eu tenho um cachorro, né? E eu queria agora propor para vocês que vocês escolhessem entre o endógeno e o exógeno. O endógeno vocês têm que ter totalmente responsabilidade sobre vocês. O exógeno vocês podem responsabilizar a médica que está aqui, ó. Falar que ela não conseguiu fazer para vocês aquilo que ela prometeu. Então, eu quero propor que a partir de agora, você escolha mudar o seu cérebro. E para isso, eu quero te mostrar como pode ser um dia emocionante e como que a gente pode fazer essa mudança. Eu quero que vocês preparem o coração agora. Porque é emocionante a gente ver como o nosso dia pode ser como o dessa criança.
Muitas vezes a gente está sentindo assim. Só um abraço. Só um abraço pode fazer esse sentido para ele. Esse pai respira, medita, acolhe, tem compaixão, paciência, tolerância, o abraço. E eu acho que 2 fatores principais levaram a isso. Primeiro foi a popularização dos exames genéticos. Né? Hoje a gente tem nos Estados Unidos exames vendidos na farmácia, o 23andMe e outros. Aqui no Brasil ainda não estamos assim, mas já tem várias empresas que fazem exames genéticos super completos, com prescrição médica ou nutricional. Né? E um outro fator, bom, isso permitiu a área principalmente da nutrigenômica e da nutrigenética crescerem muito nos últimos anos, saindo ali daquela área de pesquisa e indo para os consultórios, né? E a gente consegue hoje, ainda bem, focar ali em prevenção de doenças crônicas, em saúde, bem-estar, em otimização de saúde, usando essas ferramentas. E um outro fator foi as pesquisas de farmacogenômica, que aí ficaram, infelizmente, ainda dentro do contexto da oncologia. Hoje, no tratamento do câncer, já é frequente a gente fazer exames farmacogenéticos. Isso está começando a entrar na área de psiquiatria também para prescrição de psicofármacos, mas ainda estamos ali engatinhando nas outras áreas. E aí a gente sai daquele contexto em que aqui a gente tem toda uma população de pacientes, até então na medicina que eu vou chamar de convencional, porque a tradicional eu acredito que são as outras ancestrais. A gente tem ali uma doença, protocolos para aquela doença e você prescreve uma droga para aquele tratamento. Dentro daquele primeiro contexto ali, tratamento X para a doença tal, e a efetividade disso geralmente é muito baixa. A gente pode botar ali em torno de 20%, se a gente for considerar uma média. E no contexto de uma medicina de precisão, a gente consegue estratificar esses pacientes em diversos grupos e aí sim prescrever o tratamento direcionado para as características particulares de cada um, com mais eficácia e bem menos efeitos colaterais. Só que isso ainda estamos engatinhando na questão das doenças crônicas, metabólicas, cardiovasculares, e a gente ainda vive nessa era que a gente chama da medicina da imprecisão, do one drug fits all, que a gente tenta encaixar o mesmo remédio para todas as pessoas que têm aquela doença. E dá para ver nessa imagem com os bonequinhos azuis são as pessoas beneficiadas por alguns remédios dentro do contexto de todas as pessoas que receberam aquele tratamento. Então, pacientes com colesterol alto, assim, um paciente a cada 20 que recebe o tratamento e tem uma resposta positiva, né? É bem assustador. E aí, culpa disso, eu acho que é o nosso modelo científico vigente dos clinical trials, ensaios clínicos randomizados, que provam que tal coisa faz efeito e outra não. E aqui é um exemplo assim, que ganhou a mídia no ano passado, no meio da dermatologia pelo menos, que a questão da vitamina D na psoríase, que todo mundo começou a passar vitamina D para psoríase, fizeram um ensaio clínico randomizado e provaram não. Vitamina D não é recomendada para o tratamento da psoríase. Mas como é que eles desenharam esse estudo? Eles simplesmente pegaram um grupo placebo, um grupo que ia receber o tratamento, mediram a média da vitamina D sérica de cada um no sangue e aí prescreveram. Uns responderam, outros não. A média disso, viram que não variava entre quem estava no grupo placebo e quem estava no grupo de tratamento. Mas o que isso quer dizer? Não muita coisa. Porque quem foi o paciente que respondeu? Qual era o nível sanguíneo daquele? Como é que era a resposta dele à vitamina D? Que a gente consegue avaliar por outros fatores, como alguns hormônios, o paratormônio, que é um hormônio produzido pela paratireoide, que ele reduz quando a gente aumenta a vitamina D. Então não foi medido nada, né? Assim, você dá um remédio aqui, o outro não, e vê se melhora ou não, sem a preocupação de quem era a pessoa que estava recebendo aquele suplemento ou aquele remédio.
E aí, nessa era da medicina de precisão, em que a gente avalia tudo isso no consultório com o paciente, em diferentes corpos, em diferentes órgãos de uma mesma pessoa, e em 2 momentos distintos no corpo de uma mesma pessoa, e também no mesmo órgão em 2 momentos diferentes. Então, tudo depende. E isso, a nossa pesquisa científica ainda tem dificuldade de entender. Mas a gente não precisa ir tão longe. O próprio Hipócrates, que é o pai da medicina ocidental que a gente pratica, já dizia que é mais importante conhecer a pessoa que tem a doença do que a doença que a pessoa tem. E aí, entra todo o contexto das medicinas ancestrais, que eu gosto muito, e em especial o Ayurveda, que aí foi o link que a gente fez aqui sem combinar. No Ayurveda, a gente já tinha essa questão da personalização. Só dando uma contextualização bem rápida, a gente tem 3 modelos constitucionais, 3 tipos de pessoas diferentes, que são os doshas, o Vata, o Pitta e o Kapha, que são formados pela junção, né, de 5 elementos da natureza: éter, ar, fogo, água e terra. Claro que são muitos, assim, ninguém, uma proporção muito pequena das pessoas é só Vata, ou só Pitta, ou só Kapha, né? Existem essas pessoas, mas existem 7 variações diferentes, que é a combinação de cada uma delas dentro de uma análise combinatória, que algumas pessoas têm um pouquinho de cada, né, numa proporção. E eles já dividiam as características de cada um, tanto físicas quanto mentais, quais eram as doenças que cada dosha tinha mais. Né? O Vata, por exemplo, a gente tem mais doenças neurológicas, ansiedade, alguns processos degenerativos. O Pitta, problemas de coagulação, inflamação aguda. E o Kapha, as inflamações crônicas, obesidade, diabetes, doenças metabólicas, colesterol alto, que são as dislipidemias. Só que, claro que isso aqui não está tão científico, se a gente for ver a luz atual. Só que podemos pesquisar um pouquinho, e já existe hoje uma coisa muito interessante, que alguns médicos na Índia, algumas instituições lá, começaram a fazer trabalhos linkando a parte genética, os estudos genéticos, aproveitando dessa disseminação dos testes genéticos, com o Ayurveda. E a gente vê que realmente tudo corresponde. Então eles não estavam tirando aquilo do nada, e está todo mundo falando a mesma coisa. A gente pode acessar essas informações pelo teste genético do paciente, o que é lindo, um contexto maravilhoso, mas não precisa. A gente pode ver pela clínica e pela divisão ali de acordo com as características de cada um. Claro que se a gente tiver os dois é o melhor cenário do mundo e é o que eu gosto de trabalhar. Mas vamos para a realidade. Esse estudo é bem interessante, que eles pegaram aquelas poucas pessoas que têm um dosha puro, ou a pessoa 100% Vata, Pitta e Kapha, dividiram e mediram tanto parâmetros no sangue da pessoa, quanto os genes. E aí eles viram que realmente batia. As pessoas que tinham a constituição Kapha, elas tinham tanto níveis mais altos de colesterol, uma tendência a diabetes, o ácido úrico mais alto, a insulina mais alta, e além disso a gente via algumas variantes genéticas correspondentes entre os dois. Então tem uma correlação muito, muito interessante aí. Esse outro estudo está bem legal também. Eles mediram a CYP2C19. Isso é uma enzima que metaboliza algumas drogas, algumas substâncias no fígado. No Ayurveda a gente fala que os Kaphas, eles são metabolizadores lentos, enquanto os Pittas são os metabolizadores mais rápidos. E aí eles separaram as pessoas, estratificaram novamente e mediram que tipo de CYP cada um apresentava. Esses numerozinhos em cada tabela, 1.1, 1.2, 1.3, são diferentes variantes desse mesmo gene, né, que a gente chama de polimorfismos. E aí eles viram que os Pittas, eles tinham uns polimorfismos que indicavam que eles realmente eram metabolizadores rápidos. Inclusive, esse 1/3, que é a variante desse gene onde a pessoa tem a metabolização mais rápida das drogas, o que é bom e o que é ruim, viu? Porque essa pessoa vai ter menos efeitos colaterais com os medicamentos. Em compensação,
a resposta dela ao tratamento não vai ser tão boa, porque você vai precisar usar talvez doses maiores. Né? Não existe uma coisa boa ou uma coisa ruim nesse contexto. Então, essas pessoas pitas, elas apresentavam as variantes, inclusive teve esse 1.3, ele foi visto praticamente só no pita. Enquanto os CAFAs, eles tinham as variantes que indicavam a metabolização mais lenta mesmo, e o VATA ali, intermediário entre os dois. Então tem uma correlação super interessante. E aí, se a gente for parar para pensar, com os avanços na medicina que a cada dia são publicados 500 mil artigos que a gente nem consegue acompanhar, e isso está chegando num nível de detalhe tão grande que fica difícil mesmo analisar todas as variantes e combinar no contexto de cada paciente. A gente tem o que a gente chama de Systems Biology, que é a junção tanto do DNA quanto da expressão gênica, porque a gente não expressa todo o nosso DNA, a gente expressa uma parte, a gente tem as metilações do DNA, a acetilação das histonas, que são reações que fazem com que a gente expresse ou não um gene. Porque se a gente expressasse todos os genes que a gente tem, a gente não ia ter, a gente ia ser uma mórula, sabe? A mórula que quando o embrião é formado e a gente tem aquela bolinha que todas as células são iguais. Né? O que faz uma célula virar pele e outra pulmão é a expressão gênica. Cada local expressa de forma diferente. Então a gente tem isso, tem a tal da metabolômica, que é o quanto dessa expressão vai para formação de metabólitos no sangue, a interação entre os diversos órgãos, e aí sem falar na parte da microbiota, né, que é o que está dominando a ciência hoje em dia. E agora os estudos estão chegando num nível de detalhe tão grande que eles estão estudando o quanto uma bactéria atua na função da outra. Aparentemente elas se comportam diferente dependendo das companhias que elas têm também, né? Elas viram outro perfil, é igual adolescente, a nossa microbiota. Isso sem falar do tal dos fagos, agora são os vírus que infectam as bactérias que estão na nossa microbiota. E a microbiota não é mais só do intestino, ela já tem da pele, da vagina, do nariz, cada uma atuando de uma forma diferente. Então a complexidade é tão grande que talvez, por enquanto a nossa ciência não conseguiu chegar lá, seja legal a gente voltar para essas medicinas ancestrais. E aí eu vou terminar com uma frase de um dos principais livros, do Charaka, que cada indivíduo ele é diferente do outro e, portanto, ele deve ser considerado uma entidade única. E tantas quantas variações existem no universo, todas são vistas no ser humano. Nós somos amigas íntimas. Né? Nossa, eu acho que se eu tivesse esse meio de campo tudo aqui, o Cruzeiro não tinha caído para a segunda divisão. Eu ainda falei com a Flávia, poxa, eu precisava dar aquele abraço no domingo, por favor. Não. Ixi. É PDF, que acho que você pegou o PDF. É? Não? Então peraí, gente. Acho que você coloca. Coisas da tecnologia, né? Acontece. Não. Não abre o outro. Acho que não. Pode. Já tem uma opção de colocar Isso. Pra aumentar. Então, pessoal, sem perder muito tempo, quem aqui já teve um ano merda? Não vale esse ano não, que não acabou. Todo mundo, né? Foi exatamente a partir disso que a minha história com relação ao biohacking e otimização de saúde começou. Eu tive um ano merda, né? Mal sabia que seria muito mais, né? A gente sempre tem mais de um ano merda na vida. Mas esse ano merda me fez pensar, me fez realmente caminhar em prol desse pensamento, desse entendimento
assim, para quem não sabe, eu sou educador físico, tá, gente? A minha formação mãe, tá, que hoje eu estou muito mais em inovação das startups, mas assim, amo, gosto e é minha base com relação a essa questão corporal. E aí, nesse ano merda, eu comecei a estudar, falei, cara, poxa, eu tava tão mal, né, que quando a gente tem um ano merda, a gente fica merda, né? A gente fica mal, né? E aí eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre o tema, falei, cara, não tem, como dizem em Minas, né, não tem base, não tem base, não tem condição, o que está acontecendo. E aí eu comecei a estudar, comecei a ler, inclusive foi uma startup quebrada, tá? Faz parte do ano merda, tá? Lógico, né? Acho que tem gente que concordou aí comigo. E aí eu comecei a estudar e aí encontrei esse conceito de always beta, né? Que é o sempre evoluindo, né? Dentro do mundo do software, do hardware, da startup, da solução, tem o always beta, né? Você vive nesse beta e no nosso mundo atual isso é meio que quase necessário. E aí eu comecei a me questionar o que de fato a gente poderia medir. Eu, como educador físico, pô, o corpo, né, eu lembro dos meus períodos que eu trabalhava em academia, o corpo é uma conta bancária. Gente, não, o corpo é um laboratório de química. Tudo que a gente faz aqui, ó, quem é que é da engenharia? Tem algum engenheiro? Input, output, né? Entrada e saída. Mesma coisa. E aí eu comecei a ver isso e falei, cara, e aí inclui tudo que as meninas falaram aqui sobre hormônios, sobre sentimentos, emoções, isso tudo a gente coloca pra dentro e é input, output mesmo. E aí eu comecei a falar, pô, o que a gente pode de fato medir? E aí eu acabei caindo nesse conceito, cara, que é muito legal. Alguém que já escutou sobre Quantify Self? Então, basicamente, autoconhecimento por dados. Eu comecei a estudar isso e falei, cara, peraí, né, dentro da educação física, frequência cardíaca, pressão arterial, VO2, né, capacidade de oxigenação. Eu falei, poxa, acho que tem mais que isso. Quem que já fez exame, né? No início do ano todo mundo faz exame? É KPI. É KPI, só que é KPI nosso, humano. E a gente precisa. Inclusive, a minha empresa de plano de saúde deve achar muito ruim, porque todo ano eu gasto bastante. Porque biohack, né? O conceito de biohack que eu vou falar é desse entendimento. E aí esse conceito de ciência dos dados, né, de autoconhecimento por dados, eu entrei nesse conceito, que é inclusive o tema desse evento de hoje, que prazer de estar aqui contribuindo e fazendo esse jogo. Quem que já escutou o conceito biohacking? Bom, então já temos muita gente, ótimo, já estamos caminhando, né, gente? Estamos caminhando um tempo. Na minha definição de biohack, a minha definição, né, porque a gente tem vários autores, principalmente no Vale do Silício, aqui no Brasil está ganhando muita força, para mim o que é o biohacking? É você usar ciência, tecnologia e autoexperimentação para você hackear e otimizar a sua própria biologia, mente e vida. O que as meninas falaram é muito bom a gente voltar, né? A gente precisa sempre voltar, tudo é cíclico, né? Costumo dizer, né? O mundo é cíclico, então a gente precisa voltar um pouco desse conteúdo e entender o que é. E aí agora a gente vai acelerar um pouco. As meninas foram lá atrás, não sei como é que o Ed vai fazer daqui a pouquinho, mas eu vou acelerar um pouco para frente. Para quem não sabe, esse cara aqui é o Neil Harbisson. É considerado um cyborg. Quem quiser tem o Instagram dele, ele é um artista plástico, ele tem uma antena. Eu não vou explorar, porque hoje a gente combinou aqui 15 minutos, eu não vou falar. Isso aqui seria um GIF do filme Sem Limites, tá? Uma forma bem hollywoodiana de explicar sobre o hacking. E aí, a partir disso, eu falei, cara, que legal! Aí eu comecei a ler, estudar e procurar, e conversar com pessoas. E aí eu comecei a me testar dentro das minhas possibilidades, dentro do meu conhecimento até então como educador físico, né, que, cara, você tem um dos biohacks simples, é exercício físico. Você faz o exercício físico, vai suar, você vai produzir vários hormônios, vários neurotransmissores. E aí, durante os processos de estudo, e aí é o Thiago falando, tá, gente, isso aqui são 12 formas de biohackear. Se vocês procurarem os autores, Dave Asprey, Anton de Clemente, isso quem está falando sou eu, Thiago. Existem 12 formas que você pode hackear, e isso inclui movimento, gerenciamento de estresse, oxigenação, hidratação, nutrição e hormônios, genética e herança familiar, você pode entender melhor, isso facilita, eletricidade e magnetismo, suplementação, memória e atenção, mindset, ambiente, sons, luzes e movimento. Isso aqui são 12,
Thiago, é possível hackear algo dentro? Sim. Você pode hackear o som. Aqui, hoje, a gente pode hackear o ambiente, a gente pode hackear o mindset, mesmo com esse tema de coaching baixa, a parte feia, a parte que não deu certo, infelizmente, né? Mas isso é legal, porque realmente há uma possibilidade de você hackear esses 12 componentes. Tem autores que falam 6, 4, cada um tem uma tendência. Eu pelas minhas leituras, eu entendi que existe 12. E aí vai muito da sua necessidade. O que você está procurando, o que você deseja melhorar. Claro que inclui um pouco, inclusive do Yuval Noah, que fala, né? Cérebros, intestino, coração e... Tá faltando um. São, cérebros, intestino, coração e... Nossa, agora eu esqueci. Não, são 4. Cérebro, intestino, coração... Cérebro, intestino, coração, mente... Corpo, né? Corpo. Basicamente, no livro Homo Deus, ele fala muito. E aí, mais recentemente, cerca de 6 meses, 1 ano, eu comecei a conversar com o pessoal do Health Optimization de Londres, do Tim Gray, da Sarah, e aí eu descobri que há algum tempo eu já falo sobre otimização de saúde, que é isso que é quando você junta o wellness, o bem-estar, que é a área que eu amo, fitness, que é a minha área mãe, pesquisas médicas, o biohacking, que é essa arte que você usa e junta um pouco de tudo para testar, porque a gente tem essa permissão de teste, e a questão da nutrição, paleo, keto, bulletproof, quem quiser depois só olhar. E olha a associação legal, quem é que lembra do Homebrew Club? Homebrew Club na década de 70, qual que era o foco de estudo? Computador, PC. As pessoas se juntavam com a gente aqui para discutir sobre hardware, sobre software. E sabe o que é agora? Agora a gente está fazendo isso aqui, ó. Desde os anos 2000, se vocês olharem uma das maiores empresas do mundo de inovação, como a Apple, ela mudou de PC para humano. Quem que tem Apple Watch? Eu não tenho, mas eu tenho um medidor aqui de passos, né, dentro da possibilidade. Porque realmente o corpo humano passou a ser o centro, gente. A plataforma de inovação que a gente vai cada vez mais procurar é o ser humano, é a saúde. Porque a saúde é como diz o Yuval Noah, é o mercado final. E aí, eu já estou terminando já minha apresentação, que a gente vai discutir mais um pouco. A lei de Moore, de 1965, ela fala que multiplica-se o processamento em 18 meses, se eu não me engano. Dobra-se em cada 18 meses. E aí tem uma fotinha aqui, né, tradicional, 128 mega, agora 128 giga. Isso já está atrasado. Essa é a lei de Moore, criada pelo cara da Dell, que ele viu ele já imaginou esse movimento. E hoje o nosso celular é quase um computador. Quase não, é um computador, né? Dá para você fazer tudo. Agora, gente, a tendência natural daqui para frente, eu falo para vocês assim, que há uma possibilidade, eu não vou afirmar, porque eu já li alguns artigos desse autor dessa lei, que ele fala que ainda está no processo, que é a lei de Carson, que é o preço por base de DNA. O sequenciamento no caso do DNA, caiu, olha para você ver. Eu não sei se tem um flashzinho aqui, mas vocês vão ver que... No meio? Aqui? Isso. Não. Mas não tem problema. Basicamente é uma queda, tá vendo? Vocês verem de 88 a 2013 houve só do sequenciamento. E aí tem a síntese do DNA também caiu, mas não tanto. Por que eu estou falando isso? Gente, isso talvez... E a lei de Moore acaba em 2020, né? Pelo que ele planejou de 65 a 2020. Então essa que é a lei que vai começar a falar, e eu falo para vocês que há a grande possibilidade que isso aconteça. Então, de fato, e vocês podem ver rastros, hoje, essa ditadura quase tecnológica que a gente está, China e Estados Unidos, ou Google, dado é novo petróleo, a gente precisa olhar com uma forma diferente. Na área do fitness, do wellness, olha quantas empresas, Instagram, Facebook, Amazon, Apple, está todo mundo caminhando para isso. Então, realmente, o corpo se torna esse centro dessa busca. E aí eu costumo falar com meus colegas também, a gente, né, treinamento, educador físico, gente, vamos mudar, a profissão de saúde precisa remodelar todas. Luana está aqui, Flávia também, Ed também. E aí eu termino com uma frase do Yuval no livro dele, Homo Deus, tá, para a gente continuar a discussão.
Tentamos mudar o mundo para fazer as pessoas se sentirem melhor. Controlamos os outros animais, os rios, as florestas, mudamos tudo e as pessoas continuam insatisfeitas e infelizes. Estamos mudando muito o mundo exterior, estamos esquecendo do mundo interno. Para progredirmos como espécie, precisamos começar a controlar o que ocorre no corpo e na mente. E vamos lá. E aí eu passo a palavra para o Ed. Gente, obrigado. Meus contatos, deixa eu passar a apresentação. Aqui o que você queria. Achou? É o maior botão. Vamos dar minha mão. Talvez por isso. Brincadeira, né? Agora ancestral mesmo sou eu aqui, porque nenhum deles tem idade para ser ancestral, só eu. Mas muito curioso. 3 de 4 então, fizeram algum link com a ancestralidade. Na verdade é justamente isso, né? Quando a gente fala de biohacking é muito bacana, muito legal, é cool, é moderno e é muito interessante a gente ficar ligado nos gadgets, na super tecnologia. Eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ir na Bulletproof Conference na Califórnia, acho que não. É fantástico. É fantástico, assim, é um passatempo incrível, você não quer ir embora nunca mais. E agora é o seguinte, a gente no final, a gente usa muito a tecnologia moderna e de repente a gente está negligenciando a tecnologia ancestral de biohacking. Como a Flávia comentou de alguma forma, parece bastante, a Luana de alguma forma também. O Thiago colocou 12, que seriam dos nossos pilares. É que a apresentação que ia ter mais ou menos 30 minutos passou para 15, então eu precisei cortar tudo que eu ia falar. Todo mundo. Enfim, então, eu escolhi 3 e na verdade eu vou me alongar mais na alimentação. Movimento, quando eu faço esse resgate da ancestralidade, é o seguinte: quando a gente tem dúvida de como agir do ponto de vista biológico, eu adoro recorrer à ancestralidade, porque ela vai ser uma espinha dorsal. A gente vai um pouco para cá, mas a gente sabe que se a gente sair muito, alguma coisa está errada. Nesse caso, o sedentarismo não deveria ser uma opção. É impossível você ter um corpo pleno, uma mente plena, sendo sedentário. Na natureza, ou a gente corria para caçar, ou a gente corria para fugir. O sedentário ele não passa para fase 2. Então, do ponto de vista biológico, não faz sentido. Sono, ele está em segundo aqui, mas para mim, na verdade, em importância, ele é o primeiro. Eu acho que você pode fazer tudo de forma perfeita. Você pode ser um craque em todo o resto. Se você não tem um sono de qualidade, essa mesa ela não vai ficar de pé, ela vai cair. Você vai ter os hormônios regulados, você vai consequentemente ter uma alimentação bagunçada, vai ter cravings por açúcar, etc. Enfim, sono fundamental. Eu queria me alongar um pouco mais do sono, mas só vou falar uma coisa. É impossível a gente fazer um resgate muito ancestral aqui, porque nem os mais vagabundos vão dormir 11, 10 horas, não vão nem conseguir. Porém, a gente consegue ir baixando o farol, isso é importante. Eu aposto que, se não todos, a grande maioria, a última coisa que a gente faz, e eu me incluo antes de dormir, é mandar o último WhatsApp, é ver o último stories do Instagram. Como é que a gente faz para ir de desacelerar de 80 para 8 em um segundo e deitar e tentar realmente embarcar rápido e aproveitar e ter 8 horas ou 7 ou 6, enfim, de sono de qualidade? Não deixa para o último momento. Então, a única menção de tecnologia moderna que eu vou fazer é com relação a isso. Tem um aplicativo que chama Flux, F.Lux, que dá para baixar para notebook, para tablet, para celular, que ele reduz a quantidade, a intensidade da luz e a quantidade de luzes do espectro azul que são emitidas. De manhã, luz azul. À tarde, luz laranja. A luz azul, ela dá aquela sinalização de que o cortisol tem que subir, melatonina, o hormônio do sono tem que descer. Hora de ir correr, hora de brigar pelo dia. À noite tem que acontecer o contrário. Então, esse aplicativo, eu não sei se vocês viram, não sei o quanto vocês conhecem o Thiago, uma foto do WhatsApp dele, tem ele com aquele óculos laranja, super bacana. Aquele óculos é a versão Nutella do meu óculos. O meu óculos é um óculos vermelho, que ele filtra todos os espectros de luz azul. Então é muito, muito bacana, chama True Dark. Se você olhar para um neon super forte verde, vai parecer que ele está apagado. E o que acontece como consequência? Eu coloco ele umas 8h30, 9 horas. Na hora que dá 10 horas eu estou capotando já. Não tem Rivotril que bata aquele óculos. É uma maravilha. É realmente muito bacana. Não tem. Eu pensei em trazer, mas...
E, bom, e alimentação a gente vai... Vou me alongar um pouquinho mais, mas vou tentar ficar no tempo. Esse tempo foi terrível. Porque, na verdade, por que eu coloquei essa origem aqui, na verdade, é a minha origem. Por que a alimentação despertou algo tão importante em mim? Por algumas razões. A primeira delas é quando eu entendi que a gente está se reciclando 24 horas por dia. O tempo inteiro a gente está se reciclando. E, para resumir a história, em 7 anos a gente tem um corpo novo. Em aproximadamente 7 anos. Ou seja, hoje, todo mundo aqui não existia há 7 anos atrás. A gente tem 7 anos de vida, mais ou menos isso. Então, o sangue leva 3 meses, cada tecido leva um tempo específico. Então, qual é a matéria-prima que a gente tem para a gente se refazer o tempo inteiro? Pô, se você vive à base de McDonald's e Coca-Cola, como, né, input, output, crap in, crap out. Põe lixo para fora, põe lixo para dentro e lixo para fora. Então, assim, com que qualidade a gente vai reorganizar os nossos tecidos, refazer os nossos tecidos, colocando porcaria? Não é à toa que a gente tem, pô, a Luana é médica, aliás, amo a Vânia. A variedade, a quantidade de doenças do estilo de vida que a gente tem hoje, nunca se teve. Diabetes, Parkinson, Alzheimer, o próprio câncer, a quantidade de doenças cardíacas, muitas das quais são puramente estilo de vida. Nunca teve tanto. Então, isso aqui é importante. Coloquei responsabilidade, a Luana está aqui. Não responsabilizem o seu médico pela sua saúde. Eles não são responsáveis pela sua saúde. Vocês são. No fim do dia, quem volta dirigindo no corpo de vocês é vocês para casa, não eles. Eles vão te dar os guidelines, o médico, o nutricionista, mas não terceirizem essa responsabilidade, porque ela não é deles. Melhores alimentos. Aqui é o seguinte, o que eu não vou discutir aqui, nem colocar, pelo menos nesse momento, se alguém depois no painel quiser perguntar alguma coisa, eu não vou entrar em questão filosófica, de forma alguma, mas em questão nutricional. O que a gente viveu por 2 milhões de anos de evolução, qualquer coisa pós-agricultura, nos últimos 10, 12 mil anos, é peanuts. Do ponto de vista evolutivo, não aconteceu nada com a gente. É um grão de areia. Então, proteínas animais, poucas coisas são tão densamente nutritivas quanto isso. Ovos é a cereja do bolo de qualquer animal que vai caçar. Tudo que uma vida precisa está dentro do ovo. Pelo amor de Deus, com gema, não tirem a gema do ovo. Que inclusive vem um link para boas gorduras. Boas gorduras, gorduras naturais, gorduras pouco processadas. Mas hoje é bom, amanhã é ruim. Óleo de coco, onde eu entro óleo de coco nessa história? Cara, seguinte, tem populações inteiras que cresceram, evoluíram à base do coco. O óleo de coco sempre vai ser bom. E os estudos, a Luana mencionou uma coisa de estudo, eu adoraria. Um dos trabalhos que eu faço no Instagram com o maior prazer é ficar dissecando estudo. E eu vou contar um para vocês entenderem o quanto vocês não têm que ser influenciados por headlines da grande mídia. Aliás, se vocês tiverem que escolher um caminho quando ver uma manchete numa grande mídia, aí, a chance de vocês acertarem indo para o caminho inverso é de 99%. Uma que eu lembro que faz uns 2 meses. Dieta low carb, é assim. Novo estudo comprova que dieta low carb envelhece. Fala, cara, alguma coisa que só eles sabem, que eles descobriram, foi incrível, eu vou ler esse estudo porque, cara, o negócio vai mudar a história da humanidade agora. Quando eu fui ler, acreditem se quiser, o estudo não foi feito em seres humanos, sequer em animais, foi feito num verme chamado C. elegans, que vive na terra comendo humus. É bizarro nesse nível. E eles queriam ver, alterando a alimentação do verme, se ele viveria mais ou menos. Ou seja, não foi low carb, não foi com pessoas e ele não envelheceu mais rápido. E a headline era essa. Extra. Então, eu vou dar eu queria dar 50 estudos, enfim, mas é nesse nível. Então, assim, boas gorduras. E vegetais, eu coloquei de baixo amido, mas na verdade, qualquer vegetal, vamos colocar aqui para ser um pouco mais amplo. Vegetais, isso aqui para mim, eu coloco aqui dentro os melhores alimentos que a gente pode ter, e aqui eu vou detalhar um pouquinho mais. Piores alimentos. Em primeiro lugar, os alérgenos para vocês, porque a individualidade é soberana. Então, não importa se o ovo é maravilhoso, se para você ele não é bom, morreu o ovo para você. Gorduras vegetais. Quando a gente fala de gorduras vegetais, mencionei óleo de coco, azeite de oliva, isso a gente não considera gorduras vegetais. Se vocês virem gorduras vegetais num rótulo, nunca vão ser um óleo natural, extraído de forma limpa. Sempre vão ser óleos extraídos de forma química, com alta pressão, com alta temperatura. E aqui eu vou elencar os 4 piores óleos vegetais que a gente pode ter no Brasil. Canola em primeiro lugar, soja em segundo lugar, milho e girassol.
Alguém, imagino que alguns de vocês saibam o que é canola, alguém sabe o que é canola? Ninguém sabe o que é canola aqui? Bom, aquela florzinha que você quer tirar do jardim e dar para sua mulher, ela não existe. Aquela coisa, é uma peça linda de publicidade. Canola não é uma flor, canola não existe, é uma sigla, que significa Canadian Oil Low Acid. É uma praga no Canadá, a planta é cousa, e o low acid é porque tem um ácido chamado ácido berúsco, que é um ácido super tóxico. Eles reduzem ele quimicamente para poder vender. Ou seja, uma praga. O que a gente vai fazer com isso aqui? Vamos monetizar, vamos dar para esses trouxas. Como foi feito com a margarina também, que era óleo de lamparina, mas veio luz elétrica aqui para fazer, dá para os trouxas. Com um detalhe pior, que tem um selo de aprovação da Associação Brasileira de Cardiologistas. Não subestimem a capacidade de corrompimento do ser humano, ela é gigante. Açúcares. Bom, açúcares daria para falar um livro inteiro. Poucas coisas são tão nefastas para a saúde como o açúcar. Hoje a gente tem uma população no Brasil de quase 10% de diabéticos, quase 30% de pré-diabéticos. E tem médicos que colocam diabetes assim, acima da AIDS em sofrimento humano, que é um negócio, é uma via crucis terrível. E junto com a diabetes todo o resto. É altamente inflamatório, é imunossupressor, enfim, é uma catástrofe. E açúcar, eu coloquei açúcares. Porque muita gente, mas o meu açúcar é demerara orgânico. Pô, isso é um top. É a mesma merda, a mesma coisa, não dou nada. Entendeu? Só tem um pouco menos de químico, mas assim, de resto é a mesma coisa. E glúten. O glúten está aqui por uma razão. Eu não sou, minha alimentação não é livre de glúten e nem quero que seja, porque eu fiz um teste que, se vocês saírem daqui, do meu lado, com um convite, façam esse teste, fiquem 30 dias sem glúten. Façam isso, porque vocês vão ver que a maioria, uma grande parte de vocês vai ter melhoras que vocês nem imaginam. O glúten ele é muito camaleão. O glúten ele desencadeia problemas no corpo que ninguém tem ideia, ninguém vai fazer associação porque não tem relação. Tem uma pessoa que trabalhava comigo, ela tinha uma dor há 9 anos congênita na lombar. O glúten é tão inflamatório, mas tão inflamatório, que depois de 5 especialidades médicas, uma das pessoas, eu não sei quem foi, acho que não foi nem médico, foi a fisioterapeuta dela, falou, cara, tenta ficar 30 dias. Ela já tentou tudo, ela falou, não custa. No 15º a dor dela acabou. E eu postei isso no Instagram. Eu comecei a receber toneladas de relatos parecidos dos problemas mais diversos que vocês podem imaginar. E aí você fala, bom, mas por que o glúten agora é assim? E por que todo mundo comia glúten no passado, né? E nos tempos bíblicos, essa é sempre a referência do pão. Por algumas razões, por 3 principais. Em primeiro lugar, pela hibridização. Hoje, trigo, cevada, centeio e aveia nessa ordem de mais para menos glúten, mas principalmente o trigo, que foi hibridizado dezenas de vezes e depois virou transgênico, que é o top da hibridização, tem uma carga de glúten muito maior, muito mais agressiva, e na nossa alimentação a gente come glúten várias vezes ao dia, a gente não dá descanso. Então, por isso que a doença celíaca, que era uma doença virtualmente inexistente hoje, antes, em algum nível, ela acontece com tanta frequência. Isso é importante. Tem, infelizmente, nutricionistas que falam que o cérebro... Não sei se alguém aqui viu aquele filme Dieta de Gladiadores, o Game Changers, que está no Netflix agora. Bom, eu fiz uma live só quebrando os pontos do filme, porque em um dos momentos... Por que não? Inclusive, em um dos momentos, um médico, que é totalmente enviesado, é só ideológico, não tem nada de científico, aliás, o filme inteiro, e aqui ele vira e ele fala que o cérebro só consegue trabalhar, só consegue funcionar com glicose. Quer dizer, quem faz dieta cetogênica aqui é holográfico, não existe, né? Faz jejum, morreu no dia seguinte, morreu na hora seguinte. Então, isso aqui é uma grande mentira. A gente, o que acontece? De novo, resgate ancestral, como é que a gente funcionava na natureza? Sabe qual que é a única fonte de açúcar que a natureza nos dá? Açúcar mesmo, na aveia, é o mel. E eu estou falando de natureza selvagem, tá? Não a natureza hibridizada. A banana que a gente compra no supermercado não tem nada a ver com a banana selvagem. As frutas eram muito pouco doces. A única fonte era o mel. E a gente pegava mel ao custo da nossa vida muitas vezes. Porque era a forma mais rápida da gente estocar gordura. E a gente precisava de gordura. Não é culpa da gente aqui, eu me incluo, porque eu também adoro um chocolate 80%, mas eu adoro chocolate criminoso também. E a gente é programado biologicamente para isso. A gente tem que ir atrás do açúcar, a gente tem que engordar, cara. A gente tem que engordar, porque amanhã não sei se vai ter comida ou não. Nosso corpo é assim. Nosso corpo é primitivo. Super primitivo. Do ponto de vista evolutivo, é assim que funciona. Então, na natureza, a gente trabalhava muito com gordura. E a gordura, se você priva o seu corpo
de glicose exógena, porque o corpo produz a própria glicose na medida que ele precisa, se você priva, o corpo começa a trabalhar com o melhor combustível que ele conhece, que são os corpos cetônicos, a partir da gordura. Por isso que o jejum intermitente é tão bacana. E também não tem nada de moda, porque a gente também comia hoje e amanhã não comia, depois não comia. O jejum intermitente também fez parte da nossa evolução desde o começo. É uma palestra inteira de jejum intermitente, mas deixem o corpo de vocês trabalhar com corpos cetônicos. Permitam isso. Tá? Como que você cria corpos cetônicos? Com jejum é uma delas, você incentiva com exercício e tem corpos cetônicos exógenos. O mais fácil, que seria um quase corpos cetônicos exógenos, eu vou simplificar a história, é o TCM, triglicerídeos de cadeia média. A gente não à toa, já comentou do Bulletproof, a gente fez uma versão do Bulletproof, que muitos tomaram aqui, o café biônico. Vocês vão ganhar uma garrafinha, eu convido vocês a experimentá-lo amanhã ou quando for de manhã. Não tomem café da manhã, só comam isso. O que vai acontecer? O corpo vai mudar a fonte primária de energia da glicose para corpos cetônicos, para gordura e corpos cetônicos. E vocês vão ver que vocês vão estar sendo alimentados pela gordura de vocês, vão ter uma saciedade absurda, não vão ter fome e vão ter um foco e uma energia mental e física absurda. É isso, último slide aqui só para terminar a história da ancestralidade. De novo, muito bacana, os gadgets são fantásticos, tem coisas, tem grandes experiências, mas a gente está olhando para lá e está deixando de olhar para o que está na nossa cara. Quer pagar $50 e ficar 3 minutos fazendo uma sessão de crioterapia? É super bacana, mas vai tomar um banho frio antes. Está na casa de vocês e não custa nada todo dia. Quer equipamentos caríssimos de fotobiomodulação? Maravilha, mas vai tomar sol. Quer fazer igual o meu sócio que dorme numa esteira ligada na tomada para simular os benefícios de antioxidação, de troca iônica com a terra? Bacana, mas cara, tira o tênis e pisa na grama. É barato, está aí toda hora. E, enfim, e suplementos vitamínicos, nutrópicos, etc. Façam um jejum intermitente que vocês vão ter também boa parte dos benefícios. Obrigado. Isso aqui o Carlinhos que me acompanha, que é do meu marketing, pediu para eu incluir, então tem esse cupom BioHacking15 para quem quiser comprar o café biônico ou que tem uma série de produtos lá no site. Obrigado. Salve de palmas, gente. Então, vamos começar o painel, a gente tem um tempinho, né? Deu uma hora, cara. Deu 2 minutos ainda. Mentira. É sério, ó. Nossa, a galera tá super no tempo.